Olá, boa tarde. Chocante desigualdade é o nome da mais recente nota divulgada pela Comissão Nacional Justiça e Paz. Ela vai merecer a análise de Graça Franco, diretora de informação da Renascença, que está hoje entre nós para comentar a atualidade. Já lá vamos. Antes, porém, ficamos ainda com outros temas que marcam o cotidiano na Igreja Católica. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O clima de festa que se viveu no Vaticano, com 7 canonizações este domingo, prosseguiu no encontro entre o Papa e cerca de 5.000 peregrinos de El Salvador que participaram na cerimónia de canonização de Dom Oscar Romero. Oscar Romero, repetia com força que cada católico ha de ser un mártir, porque mártir quiere decir testigo, es decir, testigo del mensaje de Dios a los hombres. E em outubro, o mês missionário, o Papa convida os católicos de todo o mundo a rezar pelos consagrados e consagradas. Más que nunca, con los desafíos del mundo de hoy, necesitamos su entrega total al anuncio del Evangelio. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero y recemos para que los consagrados y las consagradas despierten su fervor misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados y con los que no tienen voz. A audiência pública desta semana evocou os 40 anos da eleição pontifícia de São João Paulo II a 16 de outubro de 1978. Um dia histórico com palavras que ficam para sempre. Sono sempre attuali le parole che pronunciò il giorno dell'inaugurazione del suo pontificato. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Che esse continuino a ispirare la vostra vita personale, familiare e sociale. A atualidade no Vaticano continua a ser dominada pelo Sínodo dos Bispos. O Grupo do Trabalho de Língua Portuguesa considera que a forma como os jovens interpretam a vida desafia todos a repensar a fé e o modo de vivê-la no mundo de hoje. Personalidades da política e cultura juntaram-se na Capela do Rato para mostrarem o seu apoio ao Papa Francisco. Quando o pontificado do Papa Francisco sofre algumas críticas internas, cerca de 3 dezenas de personalidades do mundo cultural e político português leram textos e executaram trechos musicais na Capela do Rato, em Lisboa, a manifestarem o seu apoio ao Papa argentino. Papa Francisco conseguiu uma coisa extraordinária, que é aglutinar toda a gente. Crentes, não crentes, católicos, não católicos, porque ele tem uma linguagem, ele está muito perto das pessoas e é isso que faz com que ele seja um Papa completamente diferente dos outros. E é por isso que eu estou aqui, onde for preciso eu estou, porque temos que o ajudar bastante, também precisa da nossa ajuda. Quando apareceu um Papa que, pelo seu perfil, pela sua origem geográfica, pelo seu estilo pessoal, parece e tem dado algumas respostas que eram sentidas pelas pessoas para quem o cristianismo é relevante nas suas vidas, mesmo que não sejam até pessoalmente crentes, acho que houve um capital de esperança muito grande que não foi desbaratado e que agora está num estado particularmente problemático, porque está cercado justamente por forças que não querem que essa esperança se concretize. A empatia do Papa Francisco e a forma de se relacionar com crentes e não crentes é um grande capital de esperança. Todavia, esta forma de estar e de ser não é apreciada por todos os quadrantes da Igreja e da sociedade. O Papa tem preferido, de certa forma, ignorá-las
e estará provavelmente em posição boa para o fazer. Mas eu acho que é bom, não sei se denunciá-las é a palavra mais certa, mas pelo menos às vezes desmascará-las, porque, por exemplo, este ataque agora concertado, recente, foi justamente um ataque concertado. Eu acho que estes ataques ao Papa se inserem também neste movimento de extrema-direita que está a afetar a política mundial. Habemus Papa. Algumas pessoas, no lugar de perceberem que o Papa é uma fonte de esperança, tentam inquinar as águas. A eleição do Papa Francisco gerou uma esperança enorme, mesmo numa sociedade laicizada e numa igreja em crise. A voz de Bergoglio ainda é ouvida, tal como os seus gestos. Todos os papas sofreram críticas, se calhar é inevitável no Ministério Pontifício que não haja críticas. Paulo VI também as teve, João Paulo II também as teve, Bento XVI foi muito criticado no final do seu pontificado. Penso que é natural que o Ministério do Papa, que procura integrar a diversidade do povo de Deus, agrade mais a uns e menos a outros. Portanto, a crítica é legítima e até possivelmente pode ajudar a corrigir estilos, linguagens, debates, processos e ajudar a evoluir a Igreja na sua consciência interna. Com críticas que lhe surgem internamente, levantadas por altos dignitários da Igreja, representando um setor que, pelas reações depois do episcopado, se percebeu serem reações minoritárias, o movimento de oposição ao Papa, mas é uma questão que certamente o perturba e o preocupa. Para a maioria, o Papa Francisco é uma lufada de ar fresco numa sociedade laicizada. Para mostrar que uma minoria contestatária não tem razão, a Capela do Rato mostrou a sua solidariedade com o Papa argentino. A Conferência Europeia de Rádios Cristãs esteve em Portugal para analisar o desafio do digital e procurar parcerias de trabalho. Entra-se nos estúdios, conversa-se com os animadores, conhece-se a casa e o modo de funcionamento das 4 rádios do Grupo Renascença. Os convidados pertencem a outras emissoras, transmitem para a Europa, mas têm diferentes desafios consoante estejam na República Checa, em França ou na Hungria, por exemplo. Em comum, têm uma identidade, pertencem à Conferência Europeia de Rádios Cristãs. Temos a possibilidade de conversarmos uns com os outros, de partilharmos as nossas preocupações, de visitarmos os estúdios uns dos outros. Há rádios muito grandes, como é o caso da COPE, há rádios pequenas, como são as rádios de alguns dos países de leste que estão cá, mas todos conseguimos falar a mesma língua. E as preocupações hoje são o digital, mais desafios que perigos. Assim entendem os responsáveis presentes neste encontro, que serviu para partilhar projetos e realizações em curso. Algunos nos escuchan por la radio, pero otros muchos nos escuchan por aquí. Es decir, que si queremos seguir teniendo oyentes, tenemos que adaptarnos y estar donde están los oyentes. Por eso potenciamos también la vía digital. Tenemos nueva página web desde hace unos meses, nueva aplicación móvil desde hace un mes solamente, y luego estamos trabajando en una redacción única. 10h32, muito bom dia, eu sou o Paulinho Coelho, fico consigo até ao meio-dia 45, hora da Bola Branca, agora tem os Dama. De 6 milhões de ouvintes diários que acompanham a cadena COPE, a RCF, em França, procura uma estratégia que fidelize os cerca de 600 mil ouvintes diários, na sua maioria sem qualquer ligação à Igreja. São uma rede de 65 rádios francesas e 13 belgas que enfrentam o digital, apostadas numa estratégia de partilha de felicidade. Tudo muda muito rápido. Então a gente tem que fazer pequenos grupos
no rádio para experimentar coisas, ver se funciona ou não, e se não funcionar, fazer de um outro jeito. Então, experimentar muito mais e também trabalhar não sozinho com os outros. Então, trabalhar com as revistas, com os jornais, trabalhar com a televisão cristiana. Então, a gente está fazendo muito mais vínculos, alianças com os outros. Os 19 participantes no encontro das rádios cristãs ficaram ainda a conhecer a estratégia que desde 2015 unificou no Vaticano 9 entidades de comunicação. So we have to reach people where they are sharing content, establishing partnership with other medias, and to put our content with their content in some new platforms, for example, where we can reach people where they are, can give them messages from the Vatican, messages from the Church. Parceria foi a palavra de ordem no encontro de 2 dias que atribuiu em Lisboa a primeira edição do Prémio Jean-Jacques Gardet para melhor iniciativa de rádio. A vencedora foi a Rádio Lumen, da Eslováquia, que se destacou com um trabalho sobre as comunidades ciganas. O próximo encontro da Conferência Europeia de Rádios Cristãs será na Eslováquia em outubro de 2019. Agência.eclésia.pt é este o endereço digital que o coloca em contacto com os principais temas da atualidade na Igreja Católica. Um desses temas passa invariavelmente pela nota da Comissão Nacional Justiça e Paz, Chocante Desigualdade, que denuncia a discrepância salarial que vigora nas grandes empresas. Um documento divulgado quando foi também revelado o Orçamento de Estado. Muito boa tarde, Graça Franco. Obrigado. Olá, por estar aqui uma vez mais no programa Eclésia. Este documento, esta nota da Comissão Nacional de Justiça e Paz, parece pertinente no momento em que se fala de alargamento dos esforços salariais e de concentração de riqueza em alguns setores da sociedade. Eu acho que a repetição é pedagógica, ou seja, trata-se de mais um alerta, de mais um sinal que vai, no fundo, na sequência da conferência que foi feita há 2 anos, patrocinada exatamente pela Comissão Nacional de Justiça e Paz e que, na altura, tinha por base uma sociedade fraterna. E nessa conferência, no fundo, houve possibilidade de se analisar aquilo que eram os dados ainda, digamos, provisórios, mas que já abrangiam todo o tempo da crise, portanto, até 2014, portanto, 2009, 2014, a partir de um estudo de Carlos Farinha Henrique, um professor que se tem dedicado, no fundo, ao estudo da pobreza. Esses dados científicos, digamos, davam como certo que em Portugal, durante o período da crise, os pobres, ou seja, se nós dividimos em 10 colunazinhas os portugueses e colocarmos na fatia dos mais pobres, na primeira fatia os mais pobres e na 10ª fatia os mais ricos, nós tínhamos, digamos, o sofrimento com a crise, a queda dos rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos era muito dispar. Ou seja, os mais pobres, aquela primeira fatia das 10... Eram mais sacrificados. Exato. Tinham caído o seu rendimento durante o período da crise 25%. E na última fatia dos mais ricos, a queda era de 13%. Se fizéssemos depois uma média, a queda era de 5%, o que, no fundo, significava que em Portugal, durante a crise, até não tinha sido o pior dos países, porque, por exemplo, na Grécia, em média, a queda foi de 36%. Portanto, era uma queda muito mais substancial. Em Espanha tinha sido 9%, portanto, Portugal estava ali na média, mais favorável, digamos, mas havia uma disparidade muito grande, com os pobres a ficarem ainda mais pobres do que aquilo que tinha sido o empobrecimento dos mais ricos. Este estudo agora, que dá base à desigualdade chocante, foi divulgado há relativamente pouco tempo, até pelo Expresso, e situava-se, no fundo, num outro período, de 2010 a 2017,
portanto já apanhando pós-crise, diríamos, e estava muito localizado naquilo que eram as maiores empresas portuguesas. E aí a disparidade tinha a ver com o salário dos mais pobres nessas empresas e dos dirigentes dessas empresas. E onde é que estava a desigualdade chocante? É que entre o salário dos mais pobres e o salário dos mais ricos, em alguns casos, verificava-se que havia, no fundo, não só o enriquecimento dos mais ricos durante a crise, em 50%, portanto, digamos, um diretor de empresa, um gestor de empresa, tinha o seu salário acrescido em mais 50% neste período, enquanto os mais pobres das empresas tinham, durante este período alargado, apesar de tudo, o seu salário reduzido em 6%. E esta a chocante desigualdade. Aí era chocante, de facto, a desigualdade, sendo que há empresas onde o administrador ou o gestor ganha mais de 100 vezes o que é o salário mais baixo ou o salário mínimo da empresa. O que a sensação é que, por vezes, acontece que os quadros de topo das empresas ganham em nível com a Europa e nós, os colaboradores que mais indiferenciados, digamos assim, ganham à escala portuguesa, não é? Pois, é um bocadinho reflexo dos dois mercados a funcionar, ou seja, no mercado em que se deslocam os gestores, e que é um mercado que muitas vezes é de topo de gama, é mesmo europeu, não é? Portanto, se esses gestores até podem ter a tentação de ir para outro país qualquer exercer a profissão, e aquilo que é um mercado muito mais localizado, que é um mercado indiferenciado. Mas aqui não se trata de um apelo à inveja social, do que se trata é de um apelo à comunidade na empresa, ou seja, até por questões de eficácia dentro da empresa, exatamente, para a motivação dos trabalhadores. Os lucros da empresa devem ser repartidos também, não só ao nível da participação dos seus gestores, mas também ao nível de todos os colaboradores, porque não há lucros nas empresas se todos os trabalhadores não trabalharem para eles. E, portanto, do que se trata é de incentivar a repartição desses lucros, desses ganhos. Nós sabemos que há grandes empresas com grande responsabilidade social e que até devolvem parte da riqueza à sociedade através das fundações que têm. Ao caso, por exemplo, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que não existiria, nem todos nós não beneficiaríamos daquilo que é o trabalho que ela faz, se a família de Manuel dos Santos não tivesse devolvido à sociedade uma parte dessa sua riqueza. Mas do que se trata é de dizer, bom, mas se há riqueza que é produzida, para além dessa devolução, é importante que haja, dentro da própria empresa, um menor nível de desigualdade. Até porque isso aumenta várias coisas. Por exemplo, o país menos desigual da Europa é a Noruega, se não me engano, que tem maior índice de felicidade. Portanto, aumenta a própria coesão dentro da empresa, os próprios lucros da empresa acabam por ir... Mas, falta então essa cultura aos nossos gestores? Não, e falta essa cultura dentro da própria sociedade, isso é importante, ou seja, um país que vive ao nível europeu na elite, mas vive ao nível, por exemplo, em alguns casos, a um nível muito próximo dos recém-chegados países de leste à Europa, portanto, com níveis muito inferiores aliás, eles têm níveis superiores de qualificação, mas têm níveis muito baixos de salário mínimo. É um país que, globalmente, tem, o nosso país, 2 milhões de pessoas na pobreza. Nós somos menos de 10 milhões, somos 8 e pouco milhões atualmente. Portanto, se há um quarto da população que vive em pobreza e, em alguns casos, em extrema pobreza, temos que pensar que comunidade é que nós somos, que comunidade vivemos. Graça Franco, e nesta linha, e agora dando um salto muito rapidamente, porque temos 2 minutos para conversar, foi divulgado o Orçamento de Estado. Até que ponto é que este instrumento governativo, que toca a cada um de nós, na sua apreciação,
Comissão zela por mais justiça social? Zela por mais justiça social. É indubitavelmente um instrumento de justiça ou de alguma redistribuição social. O país não passou a rico, evidentemente, portanto não há aqui assim nenhuma bolinha mágica em que a riqueza, que é pouca, que está a crescer pouquinho, possa ser redistribuída em grandes quantidades. Há ainda muitas limitações dentro do quadro europeu, mas, apesar de tudo, há aqui sensibilidade social. E há sensibilidade social a vários níveis. É um orçamento sensato. Sim, podemos dizer que é insensato por outras razões. Por exemplo, ter um excesso de otimismo no quadro macroeconómico. Portanto, aí se calhar não é muito prudente. Não sei se é insensato, mas não é muito prudente. Agora, que é evidente que há melhorias mais substanciais para os mais pobres e depois há uma redistribuição da riqueza que é feita sempre em função dos que são mais prejudicados, dos deficientes, daqueles que vivem com menos rendimentos, mesmo dentro daquilo que são os aumentos, por exemplo, das pensões, que são ínfimos, que são mínimos, que deveriam ser muitíssimo maiores, mas mesmo assim, que são, digamos, no quadro europeu, os possíveis e que abrangem, de facto, dentro dos pensionistas, os mais prejudicados, dentro dos funcionários públicos, os mais prejudicados. Há, sem dúvida, essa tónica maior justiça social. Vamos então acompanhar também e conhecer mais na especialidade este orçamento. Obrigado, Graça Franco, por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Logo, não esqueça a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.